Oi, todo mundo. Acabamos de chegar à nossa semana 12. Na verdade, hoje é o último dia da minha 12ª semana do desafio de 12 semanas que a gente começou aqui juntas. Deu uma desregulada aí no cronograma, na postagem, mas eu tentei voltar sempre, retomar sempre para as coisas que eu queria fazer, porque eu tinha planejado para os hábitos que eu pretendia construir ao longo dessas semanas. E eu quero contar para vocês agora o que eu tive de conquista, o que eu tive de derrota, o que eu tive que mudar, o que eu aprendi, e foram muitas coisas. Bora lá? Oi, meu nome é Ketila, seja bem-vinda aqui ao meu canal. Aqui a gente fala principalmente de estudos. Vamos também falar sobre minha trajetória na carreira de letras. Eu vou cursar letras a partir de agosto na UFES. Vou cursar português e espanhol, e eu tô trazendo aqui para vocês a minha organização, né, de trabalhando em casa, estudando idioma sozinha, e como que vai ser ir para a faculdade morando aqui na fruta que partiu. Enfim, tudo isso. Eu fiz um desafio de 12 semanas para poder construir uma rotina que fosse produtiva, que fosse adequada para os hábitos que eu preciso construir para chegar no momento de conseguir dar conta disso mesmo, porque eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso aprender idioma. E eu vou fazer espanhol e eu tenho zero de nível de espanhol, então precisava muito estudar. E aí também eu estudo inglês sozinha, porque preciso de inglês para tudo e principalmente porque eu quero ser pesquisadora, então eu vou precisar disso. E aí eu precisava regular a rotina do sono, precisava criar o hábito de treinar, de cuidar da alimentação. Foram bastante coisas que a gente planejou aqui juntas. Eu vou retomar isso e a gente vai falar como é que foi ao longo das 2 semanas. Eu tinha alguns objetivos que depois eu quantifiquei para poder ficar mais palpável e a gente ver se conseguia chegar. Então vamos lá. Eu tinha um objetivo com estético e também de saúde, que eu queria perder 5 quilos de gordura, não 5 quilos de balança, porque é diferente. Eu consigo quantificar isso porque eu faço avaliação física, né? Então eu consigo ver se eu ganhei massa magra, se perdi gordura. E ao longo dessas 2 semanas, queria escrever 10 capítulos de um livro, queria chegar no nível de inglês B2, no nível de espanhol B1, no nível de francês A2, fazer uma rotina de higiene do sono, conseguir estabelecer uma rotina de higiene do sono, chegar a 5 mil inscritos no YouTube, 5 mil inscritos no Instagram, fazer alguma parceria paga, alguma forma de dinheiro aqui no digital e chegar a uma medida abdominal de 80 centímetros que tinha um pouco a ver com perder os 5 quilos ali e ler 2.400 páginas ao longo desse período. Porque eu tinha estabelecido alguns hábitos que seriam ter uma leitura de 30 minutos a 1 hora por dia. O objetivo era 1 hora, mas 30 minutos seria o mínimo, seria válido. Fazer a dieta do meu plano alimentar, que eu faço acompanhamento com nutricionista, os 7 dias da semana, eu queria chegar nesse patamar. Treinar na academia pelo menos 5 dias na semana. Escrever 500 palavras por dia. Aí estudar inglês, francês e espanhol, isso eu não tinha estabelecido uma rotina ainda como seria. O sono, conseguir dormir e acordar no mesmo horário. Eu queria acordar às 5 da manhã e dormir às 9 horas da noite. Organizar meu trabalho home office e postar no Instagram pelo menos um conteúdo por semana e também no YouTube pelo menos um conteúdo por semana. O meu desafio ele se iniciou no dia 1 de março e ele é até o dia 23, que é hoje, de maio. O que aconteceu ao longo desse período? Que erros e acertos eu tive? O primeiro erro de todos, gente, foi o meu maior erro, foi ter estabelecido muitas coisas. Quando eu comecei o desafio, eu sabia já que eram muitas coisas e a minha intenção é ir acrescentando uma em cada semana. Por quê? A minha intenção não era fazer tudo isso durante 12 semanas. Era conseguir, ao final de todas as semanas, ter uma rotina onde eu conseguisse cumprir tudo isso. Entende? Então, assim, eu acho que não foi tanta loucura. Mas ainda assim são muitas coisas. Até para se ter uma rotina é muita coisa. E a minha intenção era conseguir fazer isso todo dia. Completamente louca, não é mesmo? E aí, então, assim, o meu maior erro foi ter muitos objetivos. Mas eu foquei, eu sabia, eu tinha coisas que eu precisava focar mais. E essas prioridades foram mudando ao longo das semanas. E ficou muito confuso, poderia ter feito muito melhor, mas eu consegui aprender muitas coisas, eu consegui desenvolver muitas coisas nesse desafio. E 12 semanas, gente, são 3 meses. É pouco tempo e ao mesmo tempo é bastante tempo, dá pra fazer bastante coisa. E foi o que aconteceu comigo. O primeiro objetivo, eu consegui eliminar 2,5 kg de gordura e ganhar 1,5 kg de massa magra, o que é uma coisa muito boa. E só que eu não comecei a fazer isso certinho em março. Em março, eu voltei pra academia no final, na última semana do mês,
Antes eu estava treinando em casa, só que com um compromisso bem menor, assim, só fazendo o mínimo, mas foi bom porque eu mantive a rotina. E a alimentação eu só mudei em maio, foi no começo de maio, dia 6 de maio eu fiz certinho até o dia 6 de em abril, eu fiz do dia 6 de abril até o dia 6 de maio. E aí eu consegui ter essa perca considerável e mudou muito a minha relação com a minha alimentação. Então agora é muito mais fácil pra mim fazer dieta. Só que aí depois desses dias eu comecei a ter refeição livre durante a semana, porque pra mim é uma coisa que funciona bem, comer sem culpa. Só que agora tá muito mais fácil fazer dieta. Inclusive, quando eu vou comer alguma refeição livre, eu nem consigo comer muito. Quando eu ia pra casa dos meus pais lá na roça, da minha irmã, eu acabava sempre comendo muito mais. Eu achava muito que era muito livre, eu podia fazer o que eu quisesse, e minha mãe acaba fazendo as coisas que eu quero. Então eu comi um volume muito maior, às vezes não era uma comida tão besteira assim, sabe? Como a gente fala, mas eu comia um volume muito maior. E aí eu consegui adaptar isso com pouco tempo, tipo, um mês é pouco tempo. E eu estou muito feliz com isso, porque eu venho construindo a minha relação com a alimentação há um tempo já, e é um vai e vem muito grande, e agora eu tô conseguindo ser constante. E só isso já valeu o desafio pra mim, realmente, assim, valeu muito a pena, porque isso impacta em todas as outras áreas que são importantes pra mim, principalmente de estudo e trabalho, que é very important pra mim, né? Agora ela é bilíngue. Ai, gente, não me entendam como metida, é só um jeitinho de falar, tá bom? Então, assim, foi uma coisa muito boa, só aí já foi um hábito muito bom. Mas eu também consegui criar o hábito de escrever todos os dias, só que foi totalmente diferente do que eu tinha planejado. Eu tinha planejado de trabalhar numa escrita de livro, começar a criar um livro, e eu desviei completamente e fui pra newsletter. Então eu tô postando lá no Substack. Na verdade, eu escrevo mais do que posto, porque eu acabo demorando pra revisar. Mas esse foi um hábito excelente pra mim, pra minha criatividade, ajudou muito, inclusive, é uma dica que eu deixo aqui pra você de criar o hábito da escrita. Isso fez muita diferença positiva pra mim. Nossa, realmente, melhorou muito a minha criatividade. Eu consegui me sentir conectada comigo mesmo, porque a escrita é uma coisa muito importante pra mim. Inclusive, agora, na última semana, eu comecei a escrever um livro, só que, tipo assim, sem projeto, sem nada, só com voz da minha cabeça, porque também é uma coisa que me limitava muito. Eu sempre sonhei em escrever livros, eu escrevo poema também, crônicas, mas eu sempre quis escrever livros, assim, romances completos. E eu nunca fazia isso porque eu ficava assim, ai, mas eu não sei a técnica, eu não sei a estrutura, eu não tenho conhecimento pra isso. E eu preciso, antes de tudo, escrever, sabe? Eu preciso ter o hábito de escrever. Então, isso vale pra qualquer coisa. Começa com o que você sabe, com o que você tem agora, qualquer coisa que você quer muito fazer na sua vida. E depois você vai buscando as outras coisas e você vai lapidando. Que inclusive você vai conseguir aproveitar essas ferramentas muito mais. E é o que tá acontecendo comigo agora. Eu tô só escrevendo, sabe? Tipo, comecei escrevendo uma cena aleatória e foi fluindo muito. E também não me preocupo em deixar perfeito, eu só jogo palavras no papel, não literalmente porque eu escrevo digital. Eu só jogo as palavras e vou deixando fluir e sai bastante coisa. Então, eu até comecei a assistir vlogs de uma escritora aqui no YouTube, que eu adoro ela, mas eu não lembro o nome dela agora. Eu vou deixar um print aqui do perfil dela. Ela é maravilhosa. E ela tá fazendo agora uns sprints de escrita e ela fala bastante disso na primeira versão, e é uma coisa que ela sabe que não vai ser daquele jeito. Ela só quer terminar pra poder revisar. E eu sempre achei que eu era muito melhor revisando do que criando. E aí eu falei, cara, mas talvez é isso, eu vou criar de qualquer jeito, assim, sabe? Só jogar pra fora e depois eu vou melhorando isso. E tem sido libertador em muitos sentidos. Eu tô conseguindo escrever muito mais, que é uma coisa que é tão boa pra mim. E é um sonho supremo, assim, sabe? Ser uma escritora. Então, eu consegui criar esse hábito, que também foi uma vitória muito grande. Mas, também, aí eu não escrevi todos os dias 500 palavras como eu tinha estipulado. As semanas oscilam bastante, mas eu consegui sempre retomar. E isso também é uma característica muito importante que me ajudou muito. Só que tem que ser um pouco melhor. Eu acho que eu ainda sou muito boazinha comigo mesma, sabe? Eu ainda deixo as coisas muito. Ainda deixo tudo muito livre, assim, pra mim. Então tem que ser um pouco mais regradinha, mas tem funcionado bem. Quanto aos idiomas, isso daí, gente, foi de ladeira abaixo. Porque eu não estabeleci uma rotina. Eu não estabeleci uma rotina, assim. Não estabeleci nenhuma rotina para os idiomas. E aí eu acabei não estudando quase nada. Eu estudava, eu pegava ali vários dias, pelo menos uma música pra estudar, e fazia esse estudo ativo, mas bem pouquinho, bem o mínimo. E várias vezes eu deixava de fazer porque ficava pra última coisa e aí eu já tava cansada e não fazia.
Então foi um grande erro eu não ter feito um cronograma de estudos e eu saber o que eu vou estudar a cada dia. Talvez escolher só uma ferramenta e fazer, porque isso, a gente ter esse norte, não ter que tomar essa decisão, não ter que decidir o que que vai usar para estudar na hora ali de que você já tá cansado, ajuda muito. Então, ter um cronograma ajuda muito. Então, agora, para minhas próximas semanas, a minha primeira tarefa vai ser fazer um cronograma de espanhol, que se tornou a minha prioridade. Lá no começo do desafio, a minha prioridade era o inglês. Porque o inglês, ele acaba que tem um espaço, um, uma importância, mas não seria essa a palavra ideal. Ele é mais requisitado. Então a minha prioridade era focar bastante no inglês e o francês, porque eu gosto muito, eu tenho gostado muito de aprender o inglês, o francês. E como eu vou fazer a faculdade de português e espanhol, então eu já teria muito, já vou ter muito de espanhol, porque eu vou ser habilitada para trabalhar como professora de espanhol, então eu ia ter muito isso na faculdade. Mas aí depois eu percebi que era um erro gigante eu não priorizar o espanhol, que o espanhol deveria ser minha prioridade número um. Para eu chegar já na faculdade, mesmo que não seja um pré-requisito eu ter agora, mas eu já chegar mais aberta a oportunidades que aparecerem, de estágio, de pesquisa, de tudo, e até uma oportunidade de trabalho como professora de espanhol, porque eu vou estar dentro dessa bolha. Eu falei, nossa, é muita burrice eu não priorizar isso agora. Até, e o inglês eu até mantive na rotina, fazendo o mínimo que é fazer o Duolingo, eu tô fazendo Duolingo só de inglês, mas já ajuda muito, e a leitura em inglês, que já é uma coisa que eu consigo fazer. Então, o inglês eu mantive ele na minha rotina, mesmo fazendo o que eu considero o mínimo. E isso já ajuda muito. O espanhol eu estudei mais algumas vezes, só que como eu não tinha um cronograma, como eu não definia as coisas que eu ia fazer, eu deixei passar muitos dias, porque só isso de pensar o que eu vou fazer para estudar já é o suficiente para eu não estudar, entendeu? Porque a gente já tá cansado, a gente já fez muita coisa, principalmente a gente que estuda muitos temas, que tem um trabalho que é mais intelectual, porque eu dou aula particular, então eu sou professora, né? E aí é um trabalho que exige muito do seu cérebro mesmo. A gente que não faz trabalho braçal, que não faz trabalho mais físico, que é um trabalho mais intelectual, quem trabalha em escritório, quem trabalha com atendimento ao público, a gente já tá muito cansado. E aí ter que fazer essas coisas que exigem mais esforço físico ainda é difícil. Então é muito mais fácil que a gente procrastine e deixe para depois. E cada mínima decisão que a gente tem que tomar só dificulta isso muito mais. Então, se eu já tivesse deixado definido, por exemplo, vou estudar com música. Todos os dias vou estudar só com música, para começar. E eu já tivesse feito uma playlist ali com 5 músicas que fosse para estudar. Teria facilitado muito mais. Eu ia saber que hoje eu vou sentar e vou estudar essa música aqui. Então, teria facilitado muito mais. E eu não fiz isso. Mas eu fiz uma coisa que eu comecei a treinar muito a minha habilidade de leitura em espanhol e em inglês, que foi muito bom, é uma dica que eu deixo aqui pra vocês, que é o Substack. Vou deixar o print aqui da plataforma, não sei se você já ouviu falar, tá crescendo bastante. É uma plataforma mais voltada para texto, só que também tem posts um pouco parecido com o Instagram, que o Instagram era no começo. E é uma plataforma bem grande, você pode ter ela em aplicativo ou acessar o site. E ela é mais focada para a gente criar newsletter, no caso, artigos, textos mais longos escritos. E também você pode fazer os posts, que é textos menores escritos, pode postar foto, enfim, é uma plataforma muito bacana. E aí eu segui muitas páginas, muitas coisas do meu interesse em inglês e espanhol, alguns em português também. Mas aí eu uso esses textos para treinar. Inclusive lá você consegue acessar podcast dos criadores, às vezes videocast, várias coisas nessas ferramentas, que é muito bacana. Eu gostei muito dessa plataforma, estou completamente fissurada. Vou deixar inclusive aqui o link para vocês se inscreverem na minha newsletter, que é totalmente de graça até o momento. E eu estou amando essa plataforma porque é muito mais leve, é um conteúdo mais gostoso de consumir, principalmente pra gente que gosta de arte, de literatura, que tem esse lado mais criativo. É uma plataforma muito deliciosa, muito acolhedora. Inclusive, eu tive muita dificuldade de criar conteúdo para Instagram, TikTok, e lá é muito mais fácil. Então, eu até cheguei a pensar, e talvez é uma coisa que eu mature a ideia depois, de não estar em TikTok e Instagram e criar somente aqui para o YouTube e para o Substack, fazendo a newsletter, fazendo os posts. Mas é uma coisa que eu vou maturar e vou ver futuramente, porque
o Instagram e o TikTok também são ferramentas maravilhosas. Só que eu consumo muito mais do que produzo, então acaba não sendo tão legal pra mim porque eu tenho muitas outras coisas pra fazer. Então, fica meio assim, mas também são ferramentas que a gente consegue usar para poder estudar. Por exemplo, no TikTok, se você começar a seguir várias pessoas que falam o idioma que você está estudando, e aí você depois. O problema do TikTok é a gente ir na For You. Não vá na For You, vai em apenas seguindo e siga pessoas que falam o idioma que você quer estudar. Ajuda bastante, você vai estar consumindo ali o conteúdo de uma forma bem leve. Pode ser uma ferramenta. Mas o problema é que a gente acaba se perdendo às vezes, né? Enfim, então assim, uma coisa que eu fiz para o idioma positiva foi ler os textos no Substack. E aí eu leio praticamente todos os dias, pelo menos um texto em espanhol e um em inglês, e isso tem me ajudado muito. A leitura do idioma, eu sinto uma evolução muito grande, para mim faz muito bem. E aí é claro que pode ser uma leitura passiva, que a gente só lê, e tenta absorver o conteúdo, mas também é bacana que a gente pegue ali algumas palavras, alguns conceitos e vá atrás e pesquise e tente entender e a gente vai conseguir assimilar mais vezes. Esse vídeo já tá enorme, mas é isso. Minha rotina de higiene do sono era minha prioridade master e foi o que eu mais falhei. Nossa, o quanto que eu falhei nisso aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui melhorar alguns hábitos que podem me ajudar no sono, mas é muito fácil de negligenciar. Por exemplo, antes de dormir, a gente ficar mais longe das telas, ter um momento de escrita, um momento de leitura, ficar com luzes baixas. Isso tudo são coisas fáceis de fazer, mas ao mesmo tempo muito difíceis. Então foram hábitos que eu perdi muito facilmente ao longo das semanas e tô tentando recuperar. Mas eu consigo dormir e acordar no mesmo horário, o que já é uma grande vitória. Estou acordando às 5 da manhã? Não. Estou acordando às 6h30, 7 horas e dormindo ali 9h30, 10 horas. Tá funcionando muito bem pra mim desse jeito. Inclusive, agora eu nem vou me forçar mais a tentar acordar muito cedo, porque em agosto, eu sei que a gente tá em maio ainda e falta chão até agosto. Mas em agosto eu vou começar minhas aulas na faculdade, é noturno, e eu moro muito longe da faculdade, eu vou de transporte da prefeitura. E aí são 3 horas quase de ônibus daqui lá. E é de noite minhas aulas, então eu vou chegar em casa de madrugada, não vai ter condições de eu acordar, tipo, 5 da manhã. Então eu não vou me forçar a tentar acordar muito mais cedo que 6h30, porque depois eu vou ter que me adaptar a essa outra rotina. E aí, se eu estiver acordando muito cedo, vai atrapalhar ainda mais o meu sono. Então, não vamos pegar mais esse problema, até porque não faz diferença se eu acordar 5 da manhã ou 6h30, sendo que eu trabalho em casa, eu tenho uma rotina muito mais flexível, né? E aí, quanto a eu conseguir os inscritos no YouTube e no Instagram, não aconteceu, não chegou nem perto, nem sonho disso, mas por culpa minha mesmo, porque eu não criei praticamente conteúdo nenhum pro Instagram. Como eu falei com vocês, é uma plataforma que eu tenho uma dificuldade de criar. E aqui também eu não consegui manter a constância ideal que eu gostaria. E ainda estou aprendendo muitas coisas, então, né, é natural. Mas tem crescido, mesmo que de passinho em passinho, bem pequenininho assim, tem crescido e já é ótimo. E foi uma coisa que não aconteceu agora, mas talvez aconteça até o final do ano, né? Esperamos que sim. E as minhas últimas três metas era conseguir alguma parceria paga, alguma forma de monetizar. Ainda não aconteceu, mas eu vou começar o meu outro canal no YouTube com aulas. E isso eu provavelmente vai me trazer alunos. Então eu já achei uma ferramenta, pelo menos, de como trazer alguma fonte de renda através do digital. Não vai ser aqui porque lá eu quero falar mais focado em Enem. Então, eu acho que mistura muito. Aqui eu quero falar mais de idioma, de letras e tal, que é bem diferente de falar de Enem. Então, enfim. E aí, minha medida ainda não chegou lá, mas quem sabe chega mais pra frente. E as 2.400 páginas eu consegui ler, sim, ao longo dos 90 dias, que dava uma média ali de 40 páginas por dia, 30 páginas por dia, se não me engano, alguma coisa assim. Eu consegui, sim, ler dentro dessas. Eu nem anotei, gente, muito bem o que eu li, mas, inclusive, é um hábito que eu quero retomar agora, que eu tinha feito lá no 75 Booked, que é de fazer uma resenha após eu acabar de ler cada livro. E era uma coisa muito gostosa de fazer, que eu quero retomar e fazer agora. Então, o que eu tenho para deixar assim, resumindo de modo geral?
eu acho que eu conquistei muitas coisas e foi muito importante pra mim desenvolver este olhar de das conquistas acima das derrotas, digamos assim. Porque é muito fácil a gente ficar mais apegado, a gente se sentir mais frustrado com o que a gente não consegue fazer, com os objetivos que a gente não alcança, e esquecer as coisas que a gente conseguiu fazer e perceber as evoluções no meio do caminho. E eu consegui mudar esse olhar, me ajudou muito. Me ajudou a sair já de um lugar que eu tava, que não fazia sentido nenhum, e já me sentir no caminho certo agora, sabe? Sentir que eu tô fazendo o que eu quero, sentir que eu tô me encontrando, sentir que eu tô evoluindo, me desenvolvendo. Isso já faz uma diferença enorme e é uma coisa que eu não saberia quantificar antes. E eu acredito que faz muita diferença a gente ter esse olhar pra gente, a gente conseguir perceber as nossas coisas, as nossas boas qualidades, o nosso desenvolvimento, ter esse autocuidado, não apenas um skincare, não apenas beber água e se alimentar bem para academia, que é muito importante, mas também de se desenvolver e abraçar essas coisas bacanas que a gente faz pela gente mesmo. E buscar cada vez mais fazer coisas que nós, por nós, sabe? Tipo, ler um livro. Gente, leia, por favor, isso é tão bom, nem que você leia Hot, que eu adoro, tá? É porque tem existe camadas da leitura, né? Existe uma discussão de que só alta literatura que é válida. Ler qualquer coisa, vai ser muito bom. Usa o Substack, que tem textos muito bacanas. Aprende um idioma, que isso vai ser muito útil para você, eu tenho certeza. Hoje, mesmo que hoje você não veja um objetivo claro para aprender um idioma, pode ser só para você consumir outros conteúdos, isso já vai te abrir portas gigantescas. Beba bastante água, isso é muito importante. Cultive amizades, relações de modo geral, que te fazem bem, que exista uma troca, que não seja só você que entrega. Escreve, faz uma escrita terapêutica, sabe? Faz um diário, nem que seja só uma lista das suas emoções, mas monitora, tenta pensar sobre o que você sente, tenta pensar sobre os seus pensamentos. Isso é um hábito muito importante que a gente negligencia muito. A gente não tem nenhuma janela de tempo mais sozinho com os nossos pensamentos. E é muito importante que façamos isso. Só isso já é um ato de carinho, de autocuidado tão grande com você, e você vai perceber quem você é, o que você gosta, o que você não gosta. Às vezes, você só de perceber o que você não gosta, você já vai saber muito mais sobre você, e isso vai ser muito bom mesmo. Não aceite situações que não te fazem bem, que te diminuam. Não aceite estar em locais que você precisa deixar de ser você para poder caber. E beba bastante água, reforçando isso. Beba café descafeinado, foi um hábito que eu adquiri que me fez muito bem para minha ansiedade. Faça yoga também, isso foi muito bom para mim. Faça alguma atividade física, se alimenta bem, come verduras, come uma frutinha e se inscreve no meu canal. Vai ser um prazer te ter por aqui. Deixe seu joinha e deixe suas sugestões também. E agora, nos próximos vídeos, eu prometo, vai acontecer, eu vou trazer para vocês alguns study vlogs e dicas de idiomas. Foi um prazer te ter aqui. Até a próxima.